listinha mesmo lá, que a Daniele mandou, acho. São os pontos que mais são cobrados mesmo, né? Aquela escala de Bosniak lá de cistos renais, não lembro de ter sido cobrada, mas pode ser que caia. Não é algo muito comum, é até difícil, vocês vão ver na hora que alguém tiver dúvida eu mostrar aqui pra vocês. Realmente é difícil de visualizar na imagem, tipo assim, acho que assim, porque é pro job, né? Ele pode cobrar ou não pode. Mas eu acho difícil dele cobrar, porque é difícil de visualizar isso na imagem, né? Mas eu acho que ele, assim, nessa segunda prova, ele cobra muito essa parte de anatomia mesmo, né? Anatomia ali na TC, essa anatomia radiológica. Então é importantíssimo vocês aprenderem, né, localizar as estruturas mesmo, principalmente os vasos sanguíneos, a aorta, saber o tronco celíaco, os ramos do tronco, as subdivisões, né, veia cava, saber as segmentações hepáticas. Então, assim, esse ponto de anatomia eu acho que é o primordial, assim, para vocês irem bem na prova. Aquela ultrassonografia de gravidez que ela colocou lá, ela é muito mais relacionada com a parte mais de decoreba, mais parte teórica mesmo, vocês vão ver, né? Que é, sei lá, primeiro trimestre, vai falar segundo trimestre, terceiro trimestre, e cada das indicações que tem lá no ultrassom. Mas basicamente é bem teórico, é bem um decorebinha chato. É mais essa parte anatômica que vai ser cobrada. E se ele cobrar, eu acho, assim, dessa parte de ultrassom de gravidez, ele vai cobrar, principalmente no primeiro trimestre, que vai ser aquela parte de translucência nucal, para saber a cariotipagem, enfim, depois se vocês tiverem dúvida eu falo para vocês. Mas basicamente um ponto bem legal de vocês darem uma olhada é essa parte da anatomia da aorta. Eu vou mostrar 3 formas aqui para vocês, para ficar bem, para vocês conseguirem entender mais ou menos de uma forma mais tridimensional. Aqui vendo de uma forma de frente, cadê? A sorte não dá horta. Olhando de uma forma de frente, assim, peraí, deixa eu ver uma imagem boa. Essa aqui é uma imagem boa. Vocês olhando de uma forma assim, é como se fosse um... Ah, é verdade, eu esqueci. Ainda bem que você falou. Muito. A anatomia no segundo bimestre é bem cobrada mesmo, assim. Por isso que eu até falei para vocês darem uma olhada. Eu vou mandar umas imagens que eu tenho ali, que eu lembro que eu mandei na monitoria do semestre passado. Aí, porque eu tinha um aplicativo naquela época ainda, que eu assinei um ano. E aquele Anatomy que eu falei pra vocês. Aí eu consegui mandar uns prints pra eles. Eu lembrei hoje, eu vou mandar pra vocês. Eu vou até abrir ele aqui, mas só que ele não vai ter com os nomes, mas eu lembro mais ou menos algumas estruturas, a maioria delas. Então, vou conseguir mostrar pra vocês, porque a forma mais fácil de vocês aprenderem essa anatomia na TC seria de uma forma dinâmica, entendeu? Porque se vocês olharem imagem por imagem, fica meio confuso. Por exemplo, o que eu fiz que facilitou muito. Eu pregava a anatomia da aorta e ia rolando a tomografia, sacou? Ficava lá. Aí me ajudava muito a entender mais ou menos o trajeto que ela fazia. Então, assim, sempre que aparecia uma imagem, eu conseguia diferenciar ali mais ou menos em que altura estava, mais ou menos, para poder, né, localizar aquela estrutura. Mas o que eu acho que... Pode falar. Não, não, na prova ele só vai dar a imagem para vocês. Por isso que eu falei para vocês que é mais fácil aprender, porque aí nessa forma dinâmica, por exemplo, a forma dinâmica que eu falo é dessa forma aqui, ó. Por exemplo, aqui. Ó, aí você vai rolando, aí você vai conseguindo ver onde é que emerge o tronco celíaco, aí você vai vendo, por exemplo, a artéria gástrica, ali a artéria hepática, que aí vai a artéria hepática comum, que vai se dividir em artéria hepática, aí depois é mais 2 raminhos ali, porque não tá marcado, mas acho que esse outro ele não vai cobrar não, é hepática, não sei o que lá. Você tem que saber os ramos do tronco celíaco, enfim, eu vou falar isso pra vocês. Mas dessa forma dinâmica fica mais fácil de vocês conseguirem ver estruturas. Aí, tipo, por exemplo, aqui você consegue já ver o pâncreas aparecendo, aí
quando a artéria aorta vai se dividir em líquica, ó, bem aqui no momento que ela vai se dividir nas ilíacas. Então, assim, dessa forma dinâmica fica bem mais fácil, porque aí quando ele dá uma imagem para você, você consegue aprender melhor. E esse aplicativo é muito bom, só que ele é R$ 80 por mês. Eu lembro que na época eu baixei. Mas espera aí, deixa eu já mandar para vocês ali o print lá no grupo, que aí, dependendo, vocês podem até abrir, que facilita. Peraí, deixa eu pegar meu celular ali, que é onde está escrito essa assinatura necessária, está escrito já o nome das estruturas. Peraí. Ele é em português? Oi? É, em português. Eu vou mandar para vocês os prints das fotos que eu tenho com os nomezinhos mesmo, que na época eu tinha assinado, né? Mas agora eu já não tenho mais. Aí, mas eu tenho os prints aqui. Só não vai ter como, por exemplo, ser dessa forma aqui, que vai aparecendo dessa forma dinâmica, que seria melhor. Mas espera aí. Vou mandar lá. Mandei lá no WhatsApp para vocês, que fica mais fácil de acompanhar, só que o celular tá carregando. Aí eu não vou conseguir ver. Pera aí, acho que alguém pediu aqui. Não. Tá. E aí, o que eu acho que assim, dessa parte vascular mesmo, que vocês têm que focar mais é nessa anatomia da aorta, né? Principalmente da aorta. Da veia cava, vocês vão ter que só saber das veias hepáticas, mas deixa eu falar primeiro da aorta. A aorta, basicamente, o que vocês vão precisar saber aqui, que o primeiro ramo da aorta abdominal, que ele pode perguntar, qual é o primeiro ramo da aorta abdominal? O primeiro ramo é o tronco celíaco. E o tronco celíaco ele vai ser dividido em três artérias, né? Que vai ser a artéria hepática, a artéria esplênica e a artéria mesentérica. Peraí, é isso mesmo. E a artéria, o tronco celíaco vai se dividir em artéria esplênica, artéria gástrica e a artéria hepática. São essas três. A artéria gástrica, que ela não tá aqui, mas são essas três aí que vão ser as subdivisões. Vou até mostrar para vocês aqui, tentar mostrar nesse rolinho aqui, ó. Beleza, tá aqui em cima. Vocês sabem onde estão a aorta aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Aí aqui, sem contraste, TC sem contraste. Aí aqui, ó. Beleza, a aorta e tal. Aí, primeiro ramo que é a aorta abdominal. Viu que saiu uma artéria de lá? Que é o tronco celíaco. Aí vai começar a ser subdividido, viu? Aqui você consegue já ver a artéria gástrica, que é aquela artéria que tá indo lá. Marcar, deixa eu ver.
É isso que eu tava tentando. Eu acho que não tem aqui, mas eu vou tentar marcar, só que ele vai travar na imagem. Pera aí, vou mostrar pra você. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó, porque o aplicativo não deixa. Tem que tentar, o aplicativo ele faz assim, ó, marcadores. Na hora que eu boto marcadores, ele para. Marcadores não, calma aí. Tira print, aí você circula, acho que dá. Eu mandei pra vocês lá, eu vou fazer isso aqui que aí fica mais fácil, porque senão vai ficar muito lento. Tem que ser. Tenho não. Tem que ser assim, ó, apresentação, que seria isso aqui, ó. Esse primeiro ramo que tá saindo aqui, ó, que eu circulei pra vocês, seria o tronco celíaco. Aí quando eu fecho aqui, ó, é porque ele sai, entendeu? Mas aí eu vou mostrando, eu vou fazendo isso pra vocês. Aí viu que tá saindo o tronco celíaco, aí começou a aparecer a artéria gástrica lá, ó. Ó, que seria aquela que tá indo lá pro estômago, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a artéria gástrica, que é um ramo do tronco celíaco. Aí aqui... Ai, meu Deus, como é que deixa isso no meio? Não tem como, não. Oh, inferno. Aí, beleza. Passando um pouco mais aqui, ó. Começou a ver a artéria hepática, que também é um ramo do tronco celíaco, que é essa aqui, ó. E aqui, passando um pouquinho mais... Isso. Ah, não, ali no pontinho, aquele pontinho ali já é um ramo dela, não é mais ela. Olha só, vocês estão conseguindo ver aqui, esse ácido natura necessário último aqui de cima da direita? Então, acompanhe, onde está a bolinha lá, essa é a artéria hepática. Fica acompanhando ela vai lá pro fígado. Ó, vamos passando a imagem, ela vai chegando lá no fígado, chegando. Aí ela vai se juntar com aquela outra artéria lá, que eu não vou lembrar o nome, que são ramos dela, entendeu? Mas principalmente você tem que aprender essa aí, que é do tronco celíaco. São as três, esplênica, gástrica e hepática. São os três ramos. A esplênica eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu pegar um ponto bem bonitinho dela aqui. Ai, voltou tudo. Deixa eu pegar aqui, porque ela de forma dinâmica fica bem mais fácil de você entender. Ó, ela aqui saindo. Peraí. Saindo. Aqui, ó. Pronto. Não, nesse ponto não ficou bom. Ela... Aqui, pronto. Aqui, ó. Isso aqui é a artéria esplênica. Que ela tá indo lá pro baço. E aqui, basicamente, esse é o tronco celíaco. Então, esses ramos que estão saindo aí são tudo do tronco celíaco. Todos esses pontinhos aí. Aí, beleza. O próximo ramo que vai sair da aorta, fica de olho na aorta. Vai sair um outro ramo agora da aorta. Ó, saiu. Essa outra artéria que saiu da aorta é a artéria mesentérica superior. Sempre lembrar, para facilitar vocês, vou fazer uma marcação aqui. Como é que eu identifico a artéria mesentérica superior? A artéria mesentérica superior, vocês vão fazer o seguinte. Vou marcar até de outra cor aqui, ó, de azul, de veia. Ó. Aqui tá vendo a veia renal esquerda. E a veia renal esquerda, ela vai passar entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Ou seja, o próximo ramo que vai sair depois do tronco celíaco, artéria mesentérica superior. Ou seja, essa aqui é a artéria mesentérica superior. Calma aí. Vai, vermelho. Ai, aplicativo filha da mãe, velho. Não me diz que você zerou, não. Ah, não, velho. Não é possível. Aí, ali, ó, veia renal esquerda. Então, o marco que é para facilitar vocês de localizarem a artéria mesentérica superior, que ela passa anterior à veia renal esquerda. Então, aqui está a artéria mesentérica superior. A aorta aqui e aqui, que eu estou marcando agora, a veia renal esquerda. E vocês estão vendo que a veia renal esquerda está saindo do rim e está indo para a veia cava.
veia cava inferior. Aí, beleza. Depois, vocês vão ver as artérias renais, a artéria renal direita e a artéria renal esquerda, e embaixo das artérias renais, vocês vão ver a artéria mesentérica inferior. Aí, depois já vai ser a subdivisão em artérias ilíacas, né? Aí, depois vocês vão ver que lá na parte de rim, que tem uma alteração por conta da artéria ilíaca, se agora não me engano, é interna ou externa, que ela vai impactar lá em um dos problemas de cálculo renal. Mas lembrar principalmente dessas aqui. Essa imagem aqui ela é perfeita, que são as principais artérias, que é a que normalmente o job cobre. Aí saiu. Que é tronco celíaco, lembrem, artéria hepática, artéria gástrica e artéria esplênica, e é gástrica comum. E aí embaixo delas o próximo ramo é mesentérica superior, depois artérias renais, direita e esquerda, e artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica superior, ela vai drenar, ou seja, ela vai nutrir todo o intestino delgado e o cólon ascendente, a parte mais direita do cólon, né? E aí a artéria mesentérica inferior, ela vai nutrir todo o cólon transverso e a parte esquerda, né, que seria o descendente, sigmoide e reto. Então, são essas partes mais que ela vai nutrir. Então, lembrem disso aqui, lembrem de que elas vão fazer. Vão fazer basicamente nutrição. E as artérias ilíacas, as artérias renais, elas vão dar nutrição pros rins, né? E as ilíacas, elas vão para a parte inferior, né, do membro inferior. Gabriel, e as veias? Eu lembro que ele mostrou pra gente de cima para baixo, sabe? Da pelvis, Sim, ele tá falando das veias. vou mostrar para vocês também as veias. Vou mostrar primeiro só as artérias aqui agora nessa imagem, ó. Aí aqui, ó, eu vou marcar, depois eu vou pegar um ponto, vou marcar todas as estruturas aqui que tem, para vocês, né, ficarem sempre antenados, dependendo da imagem aqui, ó. Tá, desci demais, aqui é a mesentérica inferior já saindo, ó, tá bem embaixo. Eu sou bicho na ordem para não confundir. Aí, ó, o próximo pontinho que vai sair, lembra que embaixo da mesentérica superior começam as renais. Então vai começar a sair as renais, ó, direita e esquerda indo para os rins, ó. Conseguiram chegar aí? Elas indo pro rim, ó. Deu. Então, aí direita e esquerda, e a próxima que vai aparecer, que vai sair da artéria, vai ser a mesentérica inferior. Que vai ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para baixo. Começou a sair a mesentérica inferior, viu? Olha lá, ó. Ela é menorzinha mesmo? Ela é menorzinha. Ó, vai começar a sair agora. Pronto, pum, apareceu ela. Aí começou a sair mesentérica inferior, ali é mais anterior, né? E aí transformou em ilíaca. Virou, ó, você viu que elas se difundiram em ilíacas agora, ó. A aorta, no caso, né? Bem aqui no ramo das ilíacas. Aí essa parte aqui já não precisa mais, porque aqui já começou no ilíaca, aí depois vira femoral, enfim. E a parte da veia cava agora. Veia cava para vocês têm que lembrar de 3 coisas, assim. Que tudo do abdômen vai ser drenado para ali, né? Aí, por exemplo, veias hepáticas vão entrar na veia cava, a veia mesentérica, assim como chega a artéria, todas as estruturas que tem, menos o tronco celíaco, por exemplo, tem artéria gástrica, tem veia gástrica. Tem artéria mesentérica superior, tem veia mesentérica superior. Entendeu? Tem artéria mesentérica inferior, tem veia mesentérica inferior. E basicamente elas têm a mesma função. Ou seja, a artéria vai nutrir e a veia vai drenar. E elas vão drenar para a veia cava inferior. Então tem que lembrar que as veias hepáticas vão drenar para a veia cava inferior, que vai levar para o átrio direito. A veia mesentérica inferior vai drenar ali da parte do intestino para a veia porta, que depois vai para a veia hepática, que vai para a veia cava inferior,
Então, assim, é basicamente ter essa visão, né, e esse entendimento anatômico. A parte venosa aqui, eu não sei se eu consigo colocar, deixa eu ver. Sistema portal. Aí veio a porta, vocês têm que vocês têm que ficar muito antenado, porque ele vai perguntar onde é que é a veia porta. E o que é a veia porta? A veia porta é a veia porta de entrada do fígado mesmo, por isso que chama veia porta. E basicamente, deixa eu tirar essa parte arterial. E a veia porta, ela vai ser formada pela veia esplênica, que é a veia que vai sair lá do baço, e pela veia mesentérica superior. Então, como é que eu consigo entender o que é a mesentérica superior e o que é a veia esplênica? Quando elas se juntam e formam a porta. Então, é assim que eu consigo entender, que eu lidei para entender. O que é a veia porta aqui? Ó? Pronto, veia porta aqui. Começou a sair do fígado. Conseguiram ver essa artéria gordinha, essa veia gordinha aqui? Que está saindo do fígado? Aqui, ó, que está com esse pontinho. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é a veia porta. Esse que eu tô marcando aqui agora. Isso aqui é a veia porta. Mas ela não tá meio... Ela não tá redondinha, né? Não, não é, porque esse aqui é um corte axial. É porque aqui ela já tá um pouquinho mais pra frente. Mas ela, ó, viu? Aí aqui já virou hepática lá na frente. Tá. Entendi. Quais Entendeu? são as veias que formam ela? É a esplênica? Qual é a... Veia mesentérica superior. Ó, vou mostrar pra vocês a formação dela aqui, ó. Ó, aqui é a veia mesentérica superior e a esplênica. Aí elas estão vindo, se anastomosam e formam a veia porta. Ó, veia esplênica, que é essa aqui, que tá saindo lá do baço. Então, olha lá pro baço. Olha ela aqui, ó. Aí ela vem, passa por aqui, por aqui, se junta com a mesentérica superior. Aí mais um pouquinho mais em cima ela vai formar a porta. Aqui, ó. Aí formou a porta aí, ó. Chegou. Aí a porta é porque ela não tá marcadinha aí, mas ela é essa veia aqui, ó. Seria mais ou menos aqui, entendeu? Aí aqui ela vai entrar, vai passar pelo fígado e depois vai formar as veias hepáticas que vai subir lá para a veia cava. Aí descendo um pouco mais. Basicamente de veia, o mais importante é isso, entendeu? Vocês não tem que decorar onde é que tá a veia mesentérica inferior, assim, que ela é mais difícil de encontrar, porque ela é pequenininha e tem outros ramos que dificultam muito. Agora a artéria vocês têm que saber, porque é bem mais fácil de saber de onde está emergindo a artéria. Por exemplo, se eu não me engano, a veia mesentérica inferior, ela se junta à veia mesentérica superior em um dos trajetos. Deixa eu até olhar essa anatomia aqui. Que aí é um pouco mais difícil de visualizar, eu acho mais difícil de cobrar. Então eu acho mais fácil de cobrar essa da aorta, que é bem mais fácil de visualizar, entendeu? Porque vai estar tudo saindo ali da aorta, tronco celíaco, você só tem que saber a ordem de cima para baixo. Veia cava. E principalmente... Oi, pode perguntar. E Anatomy. E Miles, que é o da... ele que me indicou esse aplicativo, que eu perguntei, tem algum aplicativo na época lá quando eu estava estudando? Aí ele me passou esse aí, o Job. Deixa eu ver aqui a veia. Aqui não tem a mesentérica. Deixa eu ver se tem algum outro falando da mesentérica. Que aí fica mais fácil. Eu só quero ver qual ramo que ela se junta aqui. Então, calma aí, rapidinho. As veias hepáticas são formadas pela veia porta, isso tá certo? Não. Entenda tipo, basicamente o seguinte. A veia porta é a veia que vai entrar no fígado. Aí depois elas vão se ramificar vão ser ramificadas em milhões de veias que vão passar pelos sinusoides hepáticos, que são aquelas células, né? Aí depois, tipo assim, que elas vão se anastomosando de novo e vão formar as veias hepáticas. Então, por exemplo, é como se a veia porta entrasse no fígado. Porque para que serve a veia porta? Para que serve o fígado? O fígado ele serve para ser como se fosse fazer a limpeza do corpo, entendeu? Então, basicamente, quando vem a veia mesentérica, por exemplo, que é a artéria que vai formar a veia porta, ou seja, tudo que você come. Por isso que remédio, você tem metabolização hepática quando você tomou de forma oral, porque ela vai ser drenado pela veia mesentérica superior, né? E também pela inferior, e aí vai tudo pro fígado. Aí lá vai entrar a veia porta, elas vão ser ramificadas nesses montes de veias lá, que vão passar por cada vasinho lá.
por cada célula, e depois esses vários vasos vão começar a se anastomosar e vão virar as veias hepáticas, entendeu? Não vira direto. Ela tem que passar por todo o fígado primeiro, em vários ramos, para depois formarem as veias, para ser formadas as veias hepáticas, entendeu? Entendi, tá bom, então. Deixa eu ver se essa imagem mostra aqui. Ó, veio a porta, entrou, aí tá vendo esses pequenos ramos aqui? Tô. Vários raminhos, aí depois vão se juntar aqui, ó. Vê a veia cava. Começa, olha pra veia cava. Aí esse ramo que tá. Ah, não. Aquela imagem tava tão boa, não é possível, velho. Aqui, achei você. Saiu de mim, não. Aí aqui, essas três. Aí tá vendo que lá na veia cava tá chegando. Pô, não pode clicar nessa merda, mano. Aí tá vendo que aqui na veia cava tá chegando essa veia aqui. E aí, seria a artéria hepática comum. A veia hepática comum, né? Que vai se juntar a veia cava inferior. E essa veia vai se dividir em três, que seria aquela lá, direita, esquerda e média. Que aqui dá pra... Esse é o pé de galinha, né? É, exatamente. Esse é o pé de galinha aí, ó. São as três artérias hepáticas. Então elas vão tudo pra veia cava inferior depois. Isso, tá vendo que elas estão... Que ela vai lá, vira comum, anastomose e sobe pra veia cava? É aquilo ali. E aí lembrar que, deixa eu só confirmar isso aqui agora, se a veia mesentérica inferior, se ela vai ser drenada para mesentérica superior, que eu tenho quase certeza. Que é isso. Porque isso é importante, porque eu acho difícil ele querer cobrar isso, porque ela é muito pequenininha, essas outras veias, e aí é mais difícil de ver na imagem. Agora a artéria não. A artéria ele vai cobrar, certeza. Veia mesentérica inferior. Deixa eu ver se eu leio aqui. Olha pra veia esplênica, deixa eu... Mesentérica inferior. Veia esplênica, veia mesentérica superior, mesentérica, cadê? Cadê mesentérica superior, velho? Ah, que ódio. Essas imagens não mostram. Nem fala aqui, velho. Oh, perdão, eu errei. A mesentérica superior ela vai ser direto para cava e a mesentérica inferior vai se juntar com a esplênica que vai formar a porta. Então não é veia mesentérica superior não, é veia mesentérica inferior que vai se juntar com a veia esplênica, tá? Só troca superior por inferior. É isso, ainda bem que eu olhei. Então a veia mesentérica inferior vai se juntar com a esplênica e vai formar a porta. É isto. E a outra vai ser direto para a veia cava, que é a superior. Eu tenho até aqui no resumo as outras imagens aqui, ó. Essas imagens eu até circulei, por exemplo, aqui, ó. No corte axial, as imagens. Aqui tá até mais fácil de marcar para vocês. Que aqui tem... Deixa eu mudar só a cor aqui. Gabriel, deixa eu te perguntar. Se não tiver com contraste arterial, a gente consegue ver as artérias hepáticas? Vê tudo, vocês conseguem ver. Por exemplo... Se não tiver com contraste? Sim. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, nessa imagem aqui, as veias hepáticas. Ó, peraí. Viu? Mas aí como é que eu vou saber se é artéria ou veia? Aqui você só vai ver veia. Eu vou marcar as três aqui para você. Aqui, a direita, a média e a esquerda. Não, o contrário. Aqui a esquerda, média e direita. Mas aí você não consegue falar onde é a artéria hepática comum aí não, né? A artéria hepática comum não, porque ela vai sair da aorta e ela vai chegar no meio do... Por exemplo, a artéria hepática
Ela vai sair do tronco celíaco e vai chegar aqui, ela vai se dividir em milhões de artérias, entendeu? Então você não vai conseguir ver dentro do fígado ela, não. E a artéria hepática, ela vai chegar só até uma parte do fígado, depois ela vai sumir, por exemplo, ó, ela vai se ramificar em várias. Aqui. Olha de novo para a aorta aqui. Fica olhando para a aorta. Tronco celíaco, aí vai olhando para o fígado, vai vendo a artéria que vai acompanhar o fígado, ó. Chegou, viu? Aquela é a artéria hepática, que é essa que está chegando aqui no fígado, ó. A artéria hepática, ela vai sumir, ó, ela vai se dividir em várias. Aí sumiu. Então ela já virou vários vasinhos pequenos, várias artérias menores, entendeu? Aí aqui, ó, você consegue já ver as 3 veias hepáticas saindo da veia cava, ó. Elas vão sair agora, ó. Saíram, ó. Aí elas vão diminuindo, que elas vão se transformando naqueles vasos que eu falei pra vocês, ó. Vários vasos. E depois esses vasos vão todos pra veia porta. Esse seria o caminho inverso, né, que eu tô fazendo, que é de baixo pra cima. Deixa eu marcar as veias aqui que vai mostrar pra vocês as 3. Aí, ó. As 3 veias hepáticas. Aí, ó, as 3 aí, ó. Viu? Elas saindo. Uhum. E aquela maiorzinha é a veia cava. E isso aqui tá aqui mais perto da aorta, né? Essa é a veia cava. Ela sempre vai continuar, a veia cava, ó. Veia cava. Então ela sempre vai E se quando que a manter. gente sabe quando é a veia cava ou quando é o caudado? Como assim? O lobo caudado do fígado? É, porque eu Aí confundo é lobo mais fácil caudado. olhar pela imagem. Aqui, ó. Olha o lobo caudado aí, do ladinho dela. Que ele passa bem do lado. E e o lobo caudado, que é o segmento 1, se eu não me engano, 1 ou 3, ele tá mais inferior, né, o lobo caudado. Então, ali, ó. Aqui um pouco mais separadinho, você consegue ver, ó. Aqui separou a veia cava do lobo caudado, ó. Viu? Que seria esse aqui. Ele sempre então vai ficar do lado, né, Aqui, da... ó, o lobo caudado seria esse aqui. E aí a Da veia veia porta já cava. não Exato, existe mas só que mais, ele né? não... Não. Mentira, aqui ainda tem sim, ó. Aqui ainda você consegue ver ela. Pera. Aqui ainda não. Vê a porta. Aqui, ó, vê a porta. Olha aí, ó. Aqui tá a veia porta. Tá em cima da veia cava. Ela tá anterior à veia cava. É, nessa imagem tá perfeito mesmo de ver. É. Aí você vai andando um pouquinho mais aqui, ó, e começa a ver o lobo caudado um pouquinho menor. E uma coisa que eu já vou mostrar pra vocês, que é mais fácil, como é que eu divido, como é que eu fazia para dividir a parte superior, por que os segmentos hepáticos, como é que a gente divide os segmentos hepáticos? A gente tem 2, 4A, são 10 segmentos, né? Que é o 2, 4, 4A, aí é o 7 e o 8. Aí embaixo tem o 1, 3, 4B, 5 e 9, eu acho. Agora não vou lembrar de cabeça, depois eu mostro. Mas como é que eu fazia para dividir? Aqui, eu via o ligamento redondo. Quando aparecia o ligamento redondo, eu sabia que eu estava na parte inferior. Que é isso aqui, ó. Do fígado. Porque a veia porta, ela vai entrar e vai dividir em prateleira, como o Job fala. Prateleira superior, prateleira inferior. E o ligamento redondo é isso. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Ligamento redondo do fígado. Essa bolinha aqui, ó. Tipo como se fosse um ar. Isso é um ligamento. Chama ligamento redondo. E aí, eu sabia que eu estava na parte inferior do fígado. Aqui, estou na parte superior, parte superior, ligamento redondo, parte inferior. Entenderam mais ou menos? Alô? Entendi. Então, basicamente, de veia e artéria, é isso. Decorem principalmente a da aorta ali. E o primeiro ramo da artéria, a aorta, vocês, por exemplo, ele pode perguntar, a aorta e a aorta abdominal. O primeiro ramo da artéria aorta são as coronárias. Então, fiquem ligados nisso, que ele pode fazer um peguinha. Agora, o primeiro ramo da aorta abdominal é o tronco celíaco.
Aí de anatomia aqui para vocês, ó, na própria apostila mesmo, que são as imagens. O bom da apostila que eu acho de estudar por ela é porque são imagens de prova, imagens dos coisas dele, né? Então são as que ele coloca na prova. Então aqui dá para ver a aorta bonitinha, a veia cava, o próprio fígado, né? O estômago, o baço. Então vocês têm que sempre localizar essas estruturas, ó, mostrando aqui no aplicativo, né? As veias, aí o próprio fígado, veia cava, aí você começa a ver o baço aparecendo ali, começa a ver o estômago também, que aí aqui você vê a parte da cárdia, né? Do esfíncter gastroesofágico também, que é a junção do esôfago, ó, o esôfago sumindo ali. O esôfago tá na frente da aorta, olha lá, aquela partezinha, parece que tem um ar dentro. Aí vai sumindo e vai formar o estômago, ó, viu? Então ali é a parte do esfíncter gastroesofágico, que é aqui, que seria a parte da cárdia, né? Que é aí onde tem aquela alteração da acalase, né? Então, é sempre bom. Eu gostei desse aplicativo que eu aprendi anatomia por ele, porque você consegue mexer assim e fica muito mais fácil. Aí descendo mais, vocês vão começando a ver o rim, aí a artéria esplênica, quem passa isso é bom de vocês também lembrarem. Quem passa posterior ao pâncreas é a veia esplênica. E aí, aqui ó. Então eu marco assim para vocês conseguirem localizar o pâncreas. Aqui começou a aparecer o pâncreas, ó. O pâncreas é isso aqui. Ó, o pâncreas ele vai aparecendo, aparecendo, vai sumir. Aí começou a aparecer um cólon ali, ó, o descendente. Aí virou transverso. Aí aqui mais para baixo vocês vão ver o sigmoide. Pera aí. Ó, o sigmoide. E aí depois o reto. A que passa atrás da cabeça do pâncreas é a veia esplênica? Isso. A artéria gástrica passa também atrás? Ixi, agora eu não vou lembrar. Mas acho que não, porque a artéria passa não, porque a artéria gástrica ela é mais superior. É veia esplênica que vai passar atrás ali. Tá bom. Ó. Pensa, olha lá a veia esplênica saindo lá do baço e indo lá para o fígado, não é? Que vai se anastomosar com a mesentérica inferior, que vai virar a porta. Aqui, ó. Vou mostrar ela para você. Que é essa aqui, ó. Tá saindo do baço, ó. Passando aqui, chegando aqui. Gabriel, ela se junta com a mesentérica superior ou inferior? Inferior. É inferior, falei errado aquela hora. A mesentérica superior, ela vai direto para cá, se não me engano. Mas depois confirme isso mesmo, mas é inferior. Aqui naquela apostila está escrito que a porta é formada pela esplênica e a mesentérica superior. Vixe, eu olhei no Google, eu também achava que era isso. Aí eu olhei no Google aqui agora, falou que era mesentérica inferior. 2 imagens que eu vi no Google, assim. Aí eu fiquei nessa dúvida também. Porque na apostila fala superior. É. Aí no Google, se vocês olharem no Google, tem umas imagens que falam que é mesentérica inferior. Mostra assim o curso delas. Aí eu fiquei tipo, o quê? Mas é isso. Mas é mesentérica. Mas aqui na apostila está escrito assim também. A veia esplênica, antes de se anastomosar com a veia mesentérica superior, recebe a veia mesentérica inferior. Então eu tava certo. Então eu tava falando sério mesmo, certo. Era isso mesmo. Então é mesentérica superior com esplênica e a veia mesentérica inferior ela vai chegar na esplênica. Isso mesmo. Então tava certo antes de olhar o Google, né? Aqui pela imagem não tem como saber, porque a mesentérica inferior ela tá bem mais ali anterior, nem apareceu agora. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela nem tá sendo marcada aqui, velho. Então é a superior, que junto com a esplênica. Pela apostila tá falando superior. Eu creio que seja superior também. Faz mais sentido pra mim. Mas confirma com o Job. Tipo assim, confirma porque, com Dani, aqui está explicando que antes dela se juntar com a mesentérica superior, ela vai receber a inferior, entendeu? Então ela recebe a inferior e se junta com a superior e forma a veia porta. Tá. Então só as duas juntas, né? Isso. Aqui nessa imagem, por exemplo, ó,
Mostra a artéria mesentérica superior aqui, ó. A veia mesentérica superior. Ela já tá chegando direto na... Ah, não, é verdade, é isso mesmo. Ele foi errado. Burro. Aqui ela tá chegando na porta, é verdade. A mesentérica inferior se junta com a esplênica. É isso mesmo. Eu olhei errado. Olhei rápido. Aqui, ó, ela chegando na esplênica, nessa imagem. Tá vendo aqui essa... É porque eu não consigo marcar. Mas vocês estão conseguindo ver a mesentérica inferior aí? Conseguiram localizar nessa imagem? Aham, achei. Tá de Olha ela rosinha. subindo. Olha ela subindo lá, se juntando na veia esplênica. E aí a veia esplênica ela vai se juntar com a mesentérica superior, que é aquela que está do ladinho dela ali, aquela azulzinha que está chegando no fígado, e quando elas se juntam as duas ali, ó, é a porta, que seria do lado desse 4 aqui, perto do fígado, é a porta, quer ver, ó? Deixa eu chegar para aqui, ver a porta. Que é essa aqui, ó. Então, mesentérica inferior se junta com a esplênica, e depois essas duas vão se juntar com a mesentérica superior e formam a porta. Aí aqui na apostila mesmo, né? Que são as imagens que ele pode cobrar na prova. Esse aqui não. Esse aqui foi basicamente... mais ou menos isso mesmo que eu falei pra vocês. Depois, se vocês conseguirem baixar esse aplicativo e ficarem treinando esse olhar assim, né? Porque com o aplicativo lá e conseguirem pagar, fica mais fácil, porque ele vai dar um nome das estruturas lá pra vocês. Aí fica bem legal de vocês treinarem assim. E treinar movimentando muito mais fácil. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma estrutura aqui. Aqui, ó. Vesícula biliar, né? Que é esse GB, o fígado, o rim esquerdo, o rim direito, veia cava inferior, veia renal. Aqui, ó, aquele negócio que eu falei pra vocês. A aorta, a veia renal esquerda passando, e na frente, assim, anterior, a veia renal esquerda tá passando a... Ela não tá marcada aqui, mas é a artéria mesentérica superior. Então, sempre que você vê um pontinho assim, essa bolinha branca que está saindo da aorta, que seria a outra artéria, né? Que está passando anterior à veia renal esquerda, é a artéria mesentérica superior. E tentem decorar a ordem de cima para baixo da aorta abdominal. Aqui eu acho que não tem necessidade. Aqui são os cólons, ó, que eu marquei para vocês. Cólon ascendente, cólon transverso. Aqui já a parte do intestino delgado, né? Que eu vou mostrar para vocês na imagem como é que, né, no raio-x lá de obstrução, como é que a gente consegue diferenciar, né? Que é aquele sinal de empilhamento de moedas, as trações, né? E as válvulas coniventes. Vou mostrar bonitinho para vocês depois. Deixa eu ver aqui. Eu acho que de anatomia é mais isso mesmo. Vocês têm que... Essa parte mais dos segmentos. Agora eu vou falar um pouco dos segmentos hepáticos para vocês, que é essa parte aqui que vocês, né, tem que isso aqui é óbvio que ele vai cobrar, não tem nem como fugir. Que aí na imagem, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, o que que vai dividir, né, em lobo direito, esquerdo, médio, aí vão ser as veias hepáticas, né, e o que vai dividir inferior e superior vai ser a veia porta. E aí na parte superior, né, a gente vai ter o 2, o 4A, que é esse aqui, 2, aí o 4A, que é esse aqui, o 7 e o 8. E na parte inferior a gente vai ter o 3, 4B, que é essa parte aqui embaixo, que ela seria tipo como se tivesse dividido aqui também, 1, 6 e o 5. Aí na imagem fica assim, deixa eu ver se tem uma imagem bonitinha aqui. Aqui. Aí você tem que lembrar como é que eu vou fazer as divisões da parte superior e a da parte inferior. A da parte superior é feita pelas veias hepáticas e a da parte inferior é feita pelos ligamentos. Aí tem uma divisão que vai passar pelo ligamento redondo, outra divisão que vai passar pela vesícula biliar e a outra divisão que vai passar por aqui, ó, pela veia hepática direita. Aí você vai dividir a parte inferior. Então aqui a gente está na parte inferior, que vocês estão conseguindo ver o ligamento redondo ali, ó.
Então, esse ligamento aqui seria o 3. Aí na próxima, na ordem, 4B. Na ordem, seria o 6. E depois aqui, o 5. E na parte superior, ó, aqui, ó, exatamente. E na parte superior, cadê? Deixa eu ver se tem um aqui mostrando para vocês. Da parte superior. Cadê? Aqui. Isso aqui é da parte superior, que vocês estão vendo as 3 veias, né? Hepática, aqui à direita. A esquerda que estaria aqui. Não, peraí, que estaria aqui. E a média. Que aqui na imagem tá até mais fácil, né? Essa imagem aqui de visualizar. Aqui, aqui e aqui, né? Não, aqui. Aí aqui aí começa pelo 2, 4A, 8 e 7. Decorem essa ordem. 2, 4, 8, 7. Eu gostava de decorar que são múltiplos, né? 2 vira 4, 4 vezes 2 vira 8, menos 1 dá 7. Eu fazia isso. E esse é da parte superior. Aí aqui embaixo, vi o ligamento redondo, ó, que é isso aqui. Eu sei que eu tô na parte inferior. Aí começa pelo 3 e esse aqui é o 1, ó, que é o caudado. Que não tá dando pra ver aqui na verdade. Porque tá sobrepondo aqui na veia cava. Mas ele estaria bem aqui, 1, ó, por exemplo. Nessa imagem já consegue ver, ó, 1 aqui. Na imagem sem o coisa. Ele vem aqui, ó. Nessa imagem aí de cima, onde está a veia cava? Tá aqui, ó. Ela tá sobrepondo um pouquinho aqui. Conseguiram ver? Tá circulado nessa bolinha aqui. E aqui tá o caudado, ó. Ui. Deixa eu ver se eu consegui marcar só a pontinha aqui, ó, viu? Ah, então um fica encostado na veia cava. É, basicamente, em um momento sim. Entendeu? E a seta é a veia porta. Isso. A setinha veia porta. Perfeito. Aí vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Veia esplênica, ó. Sai lá do baço. A veia esplênica é desse tamanho mesmo? Ela é grossa mesmo. Ela fica meio grossinha assim. Na imagem é bem fácil de ver ela mesmo. Aqui, ó, nessa imagem. 2, 4A, 8, 7. Então eu sempre fazia desse jeito que eu falei pra vocês. 2, 4A, que são múltiplos. Aí depois eu tirava 1. E de baixo eu fui decorando. 3, 4B, 5 e 6. Como é que o Job cobra isso, o segmento? Ele vai chegar pra você e falar qual segmento é isso aqui. Aí você vai ter que saber, por exemplo, ele deu a imagem aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Supondo. Essa imagem, vamos supor que não tem. Vou pegar do aplicativo. Ele vai colocar aqui, eu vou fazer igual ele cobra, por exemplo. Deixa eu tirar tudo aqui. Ele vai dar a imagem assim, branco, uma TC para vocês, sem contraste, por exemplo. Aí aqui, ó, ele vai falar para vocês, por exemplo, nessa imagem aqui. Peraí, deixa eu descer um pouquinho mais para ficar melhor. Gabriel, Aqui. você tem alguma noção de como é que seria essa prova dinâmica que ele falou? Não tem, não existe prova dinâmica não. Eu tô falando que é mais fácil aprender dessa forma dinâmica, entendeu? Eu usava essa forma dinâmica para aprender, mas na prova são forminhas mesmo. É porque ele tinha falado que essa prova vai ser de uma forma dinâmica. Aí a gente não sabe como é que é. Se ele eu não faço ideia. Ele falou que vai fazer estações, não sei. Ah, eu acho que eu sei o que é esse negócio de estações. Deve ser, por exemplo, ele vai chegar e vai ter um tempo para você olhar. Pelo que eu entendo de estações, vai ser isso. Eu tive uma prova de anatomia desse jeito. Que aí, por exemplo, vai ter lá, aí você vai passar e vai olhar. Ah, essa questão aqui é X. Aí vai entrar, sei lá, 5 pessoas na sala, aí vão passando assim por cada estação. Eu acho que é isso, mas não faz muito sentido, não. Ele fazer dessa forma. Porque estações seriam isso, por exemplo, sei lá, a estação 1 vai falar sobre lobos hepáticos, a 2 sobre, sei lá, pancreatite. 3, enfim. Eu acho que ele ia precisar de monitor, então outros professores para fazer isso, ele não comunicou ninguém. Então, realmente eu acho que eu não faço ideia de como vai ser. Então, posso perguntar para ele, tipo, para ver se ele fala alguma coisa. Vou ver se eu mando mensagem para ele amanhã
Fala, professor, essa prova deles como é que vai ser, só para orientar um pouquinho aqui. Vamos ver o que ele fala. Mas, por exemplo, aqui, ele vai perguntar qual segmento é esse aqui, ó, que eu marquei com a setinha. Vocês sabem qual é esse segmento? Esse é o 2, né? Não. Esse é o 4A. 2 tá aqui, ó. 2, 4A, 8 e aqui 7. Ah, porque o 4 é no meio da Isso. esquerda e média. Isso. Então ele vai fazer dessa forma. Então ele pode perguntar qual segmento é esse, entendeu? Aí ele vai marcar a setinha lá. Então creio que possa ser dessa forma aqui. Aí descendo um pouco mais para vocês treinarem. Vamos ver aqui. Que segmento é esse aqui? É o 3. Isso. É isso mesmo. Aí, ó. 3. Então é mais ou menos dessa forma que ele vai cobrar, entendeu? Ah, isso aqui eu lembro que ele cobrou na nossa. Deixa eu ver se tem aqui. Tinha uma tabelinha que ele colocou, mas acho que tá lá na parte de fígado. Que aí muda os nomes, assim, é bem uma pegadinha mesmo, chato. Quer ver? Tem até a tabelinha aqui que fala sobre isso, na parte de anatomia do fígado. Acho que tá aqui embaixo, agora embaixo disso, quer ver? Aqui, essa questão de nomenclatura. Isso aqui eu lembro que ele cobrou. Por exemplo, nomenclatura internacional é a nossa nomenclatura. Então, por exemplo, segmento 1 é o lobo caudado, segmento 2, segmento lateral superior esquerdo do lobo superior do lobo esquerdo, entendeu? Então ele perguntou qual é o segmento lateral superior do lobo esquerdo. Qual é o segmento lateral inferior do lobo esquerdo? Tipo assim, meio que intuitivo, né? Mas às vezes você pode errar. Então, segmento medial do lobo direito. Segmento antero-inferior do lobo direito. Entenderam? Tipo, é meio que intuitivo, por exemplo. Aqui só tem mais ou menos uma orientação anatômica, por exemplo. Segmento lateral, ou seja, tá lateral. Inferior, tá embaixo. Do lobo esquerdo é o 3. Porque se tá lateral e tá inferior, ou seja, tá na prateleira de baixo. E do lobo esquerdo, tá lateral, é o 3. Então o medial tá na parte média ali, que é o 4. Só que do lobo esquerdo. Mas é mais fácil decorar, eu acabei decorando um pouquinho. Então acho que de anatomia é isso. Tentem depois baixar o aplicativo, ou então peguem essas imagens aqui da própria apostila, que são as imagens da prova. Então assim, da prova, dos slides dele, né? Então, normalmente os que ele coloca na prova. Aí, que mais que tinham me pedido para falar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui. Vamos revisar a obstrução intestinal no raio-x. Vamos lá. Ele falou muitas aulas disso. Vamos. Obstrução intestinal tá lá embaixo. Já vou pegar isso aqui pra ficar. Acho que tá lá embaixo. Pancreatite, vocês vão ter que saber os critérios de Baltazar lá. Decorar mesmo esses critériozinhos aqui de Baltazar. Eu já falo pra vocês e é um pouquinho difícil, viu? Se eu só já passar por isso aqui logo pra explicar pra vocês, depois eu vou pra obstrução, que já tá aqui. Essa
parte aqui de pâncreas, o que a gente precisa saber? Pancreatite aguda, pancreatite crônica. Pancreatite aguda, aí tem os sinais clínicos. Pacientes, como é que a gente suspeita? Como é que se dá o diagnóstico de pancreatite aguda? Dor abdominal em faixa, ou seja, aquela que vai irradiar para as costas, e aí você vai ter amilase e lipase 3 vezes o valor superior da normalidade e achados tomográficos, né, sugestivos disso. E aí, a principal causa de pancreatite aguda é a pancreatite por etiologia biliar, né? Basicamente você vai ter aqui na anatomia. Cadê a anatomiazinha? Aqui, ó. Você vai ter aqui a vesícula e tal, bonitinha. Aí vai ter o cálculo vai pro cístico. Aí, por exemplo, cálculos menores, que se eu não me engano, que 6 centímetros ou 5, eles vão conseguir passar, aí vem pro cístico, do cístico vem pro colédoco, no colédoco passa aqui, ó, pum. No que ele passa aqui, ele inflama, que aqui é o ducto pancreático, né, que é o ducto de Wirsung, mesmo nome. Então, a gente vai ter uma inflamação aqui. Aí, inflamou aqui, a amilase e a lipase, que são as enzimas pancreáticas, vão retornar para o pâncreas e vão começar a lascar o pâncreas, né? Então, elas são bem ácidas. E aí a principal causa de pancreatite aguda é litíase biliar, ou seja, pedra na vesícula. E aí, antes de 48 horas, tipo assim, se o seu paciente apresentou essas queixas, com menos de 48 horas, vocês têm que fazer primeiramente um ultrassom, porque a principal causa é essa. Aí vocês podem conseguir ver, né, se tem um impacto ali, se tem algum cálculo, enfim. Porque depois de 48 horas o cálculo já pode ter passado e, né, você perder a etiologia. E depois de 48 horas você já faz a TC, que é o padrão ouro para diagnosticar mesmo a pancreatite. E aí, a partir daí você vai ter vários sinais. Pode ter pneumoperitônio, derrame pleural, pode apresentar vários tipos de alterações, porque a enzima pancreática ela vai acabar se rompendo ali, vão criando cistos ali dentro do pâncreas. Esses cistos vão virando fístulas, vão virando enfim, vão começar, esse suco pancreático vai cair ali na cavidade peritoneal e vão irritar as estruturas que estão em volta. E você vai ter aqui os critérios de Baltazar, que basicamente vão predizer a gravidade, né? Por exemplo, sei lá, um score de 0 a 3, 8% de morbidade e 3% de mortalidade. De 4 a 6, 35% de morbidade, 6% de mortalidade. 7 a 10 vai ser 92% de morbidade e 17% de mortalidade. E aí a primeira parte aqui, que seria essas aqui, são as de inflamação hepática e aqui de necrose. Hepática não, pancreática, perdão. E aí é um pouquinho difícil de visualizar isso aqui. Isso aqui é bem chato. Eu lembro que, cara, virou um problema na nossa turma também, porque basicamente você tem que ser quase um radiologista para você conseguirem ver essas coletas únicas de fluido. Até hoje eu não consigo identificar. Que é como se fossem esses cistos peripancreáticos que aparecem, entendeu? E aí, a gente tem 0 pontos pâncreas normal, aí 1 ponto, alargamento pancreático focal difuso. O que seria isso? Basicamente é um diâmetro, você vai olhar ali para o corpo do pâncreas e para a cabeça do pâncreas. Se você está vendo que eles estão em tamanhos diferentes, é porque tem essa alteração já. Então você já dá 1 ponto. Aqui, por exemplo, ó, nessa imagem, o pâncreas está aqui. Marquei tudo errado. Tá vendo aqui a cabeça do pâncreas? Esse aqui. Olha o tanto que tá. Olha como aqui tá mais largo. Então esse aqui, a gente não tem outro tipo de alteração. Então aqui eu daria 1 ponto. Que seria esse aumento aqui. Alargamento pancreático focal ou difuso. Normalmente aqui ele tá focal só, porque a cabeça tá tranquila. Difuso, quando você vai ver que ele tá difuso, normalmente ele vai fazer uma voltinha assim, ó. O pâncreas ele começou a fazer volta assim, ó. Aí ele tá praticamente difuso. Esse alargamento ele é difuso. Ele começou a se entortar lá dentro. Ele é mais retinho, vamos dizer assim, igual tá nessa imagem aqui, ó, viu? Aqui tá perfeito, ó. Você vê que ele tá bem mais retinho, ó. Aí ali ele já se curvou. E aí a segunda alteração seria alterações pancreáticas intrínsecas ou inflamatórias da gordura pancreática. Acho que vocês vão conseguir ver isso aí, é aumento da densidade peripancreática. Você vai olhar perto do pâncreas e você vai ver que a densidade da gordura, por exemplo, aqui, ó,
pega um lugar distante do pâncreas, que seria aqui que tem gordura. Aqui você tá vendo que tem um pouco... Não, aqui não tá aumento da gordura peripancreática, tá normal. Aqui que tá, ó. Por exemplo, pega a gordura daqui, que é perto do abdômen, né? Uma gordura normal. E olha essa gordura aqui, ó. Ela tá toda densa. Então você já tem um aumento da densidade da gordura peripancreática. Aqui tá denso, bem denso. Aí aqui tá um pouquinho mais denso também. Aqui tá denso. Então, é como se fosse a gordura ali que fica em volta, porque em volta do pâncreas tem gordura. Ela vai estar bem densinha, vai ficar diferente, por exemplo, de outras regiões. Então você vai olhar outras regiões que tem gordura, que são esses espaços mais livres aqui, e vocês vão ver, né, esse aumento da gordura peripancreática. E aí, coleta única de fluido, foi o que eu falei para vocês, é bem difícil de ver, que seriam presença de cistos, de coleções peripancreáticas, né? Isso aí é muito difícil de ver, porque você confunde com um pedaço de pâncreas, aí, enfim, mas quando apresenta já um fluido, basicamente já está um pouquinho mais lascado, né? E o 4, que é mais fácil de ver, que seria a presença de fluido ou gás adjacente ao pâncreas. Por exemplo, você vai ver no pâncreas que quando tem um gás dentro dele já é infectado, ou seja, já tem área necrótica. Então, se ele já é 4, já tem área de necrose. Provavelmente ele o 1, 2, raramente pode ter uma necrose, mas a partir do 3 você já começa a ver área de necrose. Como é que você vê a área de necrose? Ou a presença de gás, que é isso aqui. Peraí. Aqui, ó. Presença de gás aqui, ó. Isso aqui é tudo do gás dentro do pâncreas. E aqui ele tá grandão. Aqui provavelmente já tem coleta de fluido, que é muito difícil de identificar mesmo. Eu juro pra vocês que eu não consigo, acho que a maioria das pessoas não consegue, tem que ser, acho, quase radiologista. E aí, como é que a gente vê necrose no pâncreas? Porque quando a gente faz esse exame, a gente sempre vai fazer o quê? Contrastado. Quando a gente for fazer para fazer os critérios de Baltazar e de pancreatite, sempre vai pedir contraste. E aí, como é que a gente vê? Vai ter uma área do pâncreas que vai estar realçando mais do que outra. Então, por exemplo, a área que não está realçando é porque a célula morreu, então não está captando contraste. Então, aquela área necrótica. Então, está morta. Então, por exemplo, deixa eu ver uma imagem aqui. Aqui, por exemplo, sei lá, essa imagem aqui, o pâncreas era para estar todo contrastado, tudo da mesma cor, olha aqui, ó, uma área de necrose. Porque está contrastando diferentemente daqui, ó, que está bem mais contrastado do que essa parte, por exemplo. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Aqui, ó. Você vê áreas heterogêneas dentro do fígado. Aí, como é que você vê? Aí é olhômetro. Eu lembro que eu até perguntei pro Job, porque aqui fala menos de 30%, entre 30 e 50 e mais de 50. Não tem. Eu perguntei pra ele na época lá, ele falou, velho, é no olhômetro mesmo. Aí é na sorte de você achar que aquilo ali pode ser 30%, ou entre 30 e 50, ou mais de 50. Aí depois você vai pegar, somar todos os pontos e jogar nessa tabela. E eu acho que provavelmente ele vai cobrar essa questão. Eu lembro que muita gente errou na nossa prova. Mas se ele tiver com necrose, ele já tá com 4 pontos de inflamação pancreática, ou não? Exatamente, já tá. Não, minto. Se ele tá com necrose, vai depender da extensão da necrose. Por exemplo, se a necrose for menor do que 30%, ou seja, o pâncreas ele é 100%. Se for menos de 30% do pâncreas, ele vai ter 2 pontos. Se ele tiver 30% a 50%, 4. Se tiver mais de 50% do pâncreas, ou seja, quase o pâncreas todo, ou mais da metade, 6 pontos. Não, mas eu digo, tipo assim, se ele tiver com pâncreas com necrose, a gente já vai somar esses outros pontos da necrose junto com 4 pontos da inflamação pancreática? Isso, você vai somar aqui. Você vai primeiro olhar a inflamação. Aí você, opa, pâncreas normal, 0 pontos. Alargamento pancreático focal difuso, 1 ponto. Mas aí se já tiver, você não soma, por exemplo, esse 1 com esse 2. Se o pâncreas já tem alterações intrínsecas, aí você já exclui esse aqui, por exemplo. Porque provavelmente se o pâncreas já tem alterações pancreáticas com mudança da gordura peripancreática, ele já vai estar um pouco alargado, entendeu? Então se ele já entra como 2. Você não vai, por exemplo, eu achei isso aqui, por exemplo, 1. Vou somar com esse 2, vou somar com esse 3, não. Você vai pegar um desses aqui e vai somar com um desses aqui, entendeu o que eu tô falando? Sim, mas se tiver com necrose, ele já tá com 2 ou mais coletas de fluido ou de gás, né? Ou não? Então, é porque o que acontece? Isso é um pouco difícil de entender, eu entendi sua pergunta. Eu lembro que eu fiquei com essa mesma dúvida que você.
Porque se já tem 2 ou mais coletas de fluido ou gás, é tipo 90% de chance que está necrosado, porque já tem bactéria, enfim, mas como é que você vê a área de necrose mesmo? Seria essa alteração da densidade dentro do parênquima, entendeu? Ah, tá. Aí do contraste, né? Precisa do Do contraste. contraste, exatamente. Mas se você praticamente achar já um gás ali, certeza praticamente já vai estar necrosado, já é área de necrose, entendeu? Então você já soma aquela área ali que está com gás para você olhar e falar, pô, isso aqui é necrose. Então, por exemplo, isso aqui tudo, nessa imagem que está bem legal de explicar isso que você perguntou. Por exemplo, aqui. Seria grau 4 já ali, né? Porque você está vendo presença de gás aqui, vários pontinhos com gás. Então já entra como 4. Se você viu esse gás, a chance de estar necrosado é tipo mais de 90 e poucos por cento. Então você já considera isso como área necrótica, entendeu? Então, pô, aqui praticamente pega o pâncreas todo. Então aqui tem mais de 50%. Então aqui seria 4 mais 6, então 10, por exemplo. Então já caracterizava como alta morbidade e mortalidade, entendeu? Então esse paciente, pô, tem 92, tem 17% de chance de morte e que ele vai ficar mórbido de 92%. É isso basicamente que o Baltazar quer. Aí uma coleta de fluido ou fleimão não caracteriza 100%, que aí vai depender da densidade, mas também já é altamente sugestivo de necrose, entendeu? Tá, entendi. É meio difícil esse critério de Baltazar, velho. É chato pra caralho. É, mas ele falou que ia cair, então. É, cai. Isso provavelmente cai. Eu lembro que grande parte da gente errou. Parece. Você é de que turma? Eu sou da 36. Ah, porque a 37 que ele fez prova em grupo. Então foi o grupo do TBL sentou todo mundo junto e fez a prova. Aí ficou mais tranquilo, né? O nosso ele fez bem individual mesmo. Aí foi 3 pessoas na sala do TBL, 3 pessoas por mesa, um computador. Foi bem difícil. Eu que eu tive um burnoutzinho, mas essa segunda prova eu estudei bem mais do que a primeira. Mas assim, dá pra passar, ele não vai ser injusto não. É só algumas questões que são um pouco mais difíceis de você visualizar, sabe? Por exemplo, eu não cobraria uma questão, por exemplo, de... Por exemplo, é coleta única de fluido. Ou então essa parte. Já colocaria, por exemplo, o gás. Que aí o gás você já começa a caracterizar como de necrose, aí depois você só vê o tanto de necrose que tem mais ou menos ali. Mas mesmo assim é um pouco difícil, porque no olhômetro, assim, você pode olhar e falar, pô, esse aqui eu acho que é menos de 30%, pô, esse aqui é mais de 50%. Então não tem como você caracterizar 100% ali mesmo, entendeu? É meio intuitivo, vamos dizer assim. Aí aqui são as alterações que você pode encontrar, né? Que isso aqui é bom depois vocês darem uma olhada na apostila que fala bem. Quais são as alterações que ele pode perguntar, que tem na pancreatite aguda, que é aumento de difuso focal do pâncreas, um realce heterogêneo do meio de contraste, né? Densificação dos planos adiposos, peripancreáticos, ou seja, esse borramento da gordura que a gente vai ter ali, líquido na cavidade peritoneal e retroperitoneal, foi aquilo que eu falei para vocês, que a amilase lipase vai cair, vai começar a inflamar toda aquela parede abdominal. Aí pode ter derrame pleural e atelectasia, porque de vez em quando a gente tem umas fístulas que saem ali do pâncreas e vão lá para o pulmão, e aí começa a irritar a pleura e começa a dar, né, derrame pleural e atelectasia. Aí então essa imagem aqui, se não me engano, um pouco acima, mostra. Aí, tipo assim, não tem como você saber se derrame pleural por causa de quê? Você tem que ver pela clínica do paciente, né? Pneumoperitônio também, acho que aqui é pneumoperitônio, que basicamente é a presença de gás entre o diafragma e o fígado. Aqui está o fígado, aqui está o diafragma. Isso aqui era para ter como se fosse um vácuo, mas tem hora aqui do pneumoperitônio. Vamos lá para a parte de obstrução. Mas eu acho que é isso. Eles entenderem basicamente de pancreatite aguda, crônica, eu vou só falar rapidamente para vocês, mas de aguda é isso. Lembrar que a principal causa é a causa biliar. Antes de 48 horas, pedir um ultrassom por causa de suspeita de biliar. Depois de 48 horas, fazer um ATC com contraste. E aí, ir para os critérios de Baltazar para ver a gravidade do paciente. E aí, decorar quais são esses achados tomográficos que eu falei para vocês, que estão dentro do critério de Baltazar, basicamente. É o que a gente vai achar. Tirando o derrame pleural e, né,
o pneumoperitônio, esses outros aí que a gente pode encontrar. Mas pancreatite crônica, basicamente, a principal causa ela vai ser a causa alcoólica, né? Então, basicamente, vai ser aquela lesão mesmo crônica que vai matando o pâncreas aos poucos, né? Então, várias pancreatites agudas que vão se cronificando. E aí, o pâncreas ele vai aparecer com calcificações. Ao contrário, por exemplo, da pancreatite aguda, ele, ao invés de aumentar, ele vai diminuir. Aí você vai ter perda de quase 70% do pâncreas. Aí você vai ter disfunção tanto do pâncreas endógeno quanto exógeno, que aí vai ser aquela alteração de insulina, glucagon, de amilase, lipase. E aí você tem que sempre lembrar disso aqui, ó. Te pedir um raio-x que dá pra ver pelo raio-x também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, no raio-x você já consegue ver, ó, o pâncreas cheio de calcificações, ó. Então, quando você, por exemplo, ele pode dar esse raio-x aqui na prova. Ele, acho que na nossa prova caiu. E ele vai falar, esse aqui é o quê? Aí você, pô, você tá vendo que tem basicamente a conformação do pâncreas, a anatomia aqui, ó. Do pâncreas. Então, esse aqui é uma pancreatite crônica, porque você não consegue ver esses cálculos por outro exame. Então, cálculo no pâncreas, pancreatite crônica. Não tem cálculo no calcificações, por exemplo, em pancreatite aguda, só em crônica. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, já bate para pancreatite crônica. Aí o resto aqui, tipo assim, alteração de tamanho, dilatação do ducto, pontos hiperecogênicos, que é o mais importante, né? Que são os cálculos que eu falei para vocês. Aí aqui vocês vão ver um pâncreas mais atrofiado, ó, todo irregular, vai parecer como se fosse uma cirrose, por exemplo, no fígado, né? Ah, é. Isso é importante depois para vocês darem uma olhada também. Cirrose, viu? Cirrose, provavelmente ele vai cobrar essa parte de alterações, doenças, né, do fígado. Se quiserem, eu até falo para vocês um pouco depois delas. Mas vamos lá para a parte que ela pergunta. Vocês têm alguma dúvida disso aqui? Eu não. Eu nem lembro dele falando de cirrose, pra falar a verdade. Não falou de cirrose para vocês, tá? Então, beleza. Vocês vão falar. Eu acho. Eu não lembro. Porque cirrose ele deu pra gente, por exemplo, o foda é isso, é porque, por exemplo, ele não deu pra gente essa anatomia feminina. Então, tipo assim, faço ideia, sabe? Que ele deu pra vocês. Deixa eu ir lá pra baixo da parte obstrutiva. Tem que ver qual página que tá. Que aqui mostra bem bonitinho as imagens que são as astrações, volvo, enfim. Isso aqui ele deu pra vocês. Isso aqui é importante falar também. Isso aqui ele cobrou, por exemplo, o esofagograma, né, que vai diagnosticar o câncer de esôfago. Aí aqueles divertículos de Meckel, Zenker, ele falou pra vocês isso? Nossa, ele não falou quase nada de esôfago, mas eu também posso estar enganada. Então, mas beleza. ele falou quase nada. Tá, então é isso. Isso aqui ele deu tudo pra gente, ó. Tudo. Divertículo, acho que ele cobrou mais isso. Agora, essa parte de anatomia feminina ele não deu pra gente. Por exemplo, câncer de estômago, ele deu pra vocês? Falou também sobre esses achados aqui, ou não? Ele falou muito pouco mesmo. Tipo assim, ele mostrava uma TC ou um raio-x mesmo e perguntava o que podia ser. Entendi. Aqui, esse aqui ele provavelmente falou pra vocês, doença de Crohn, que seria aquele sinal, né, da... Como é o nome? Calçamento de pedras, ou não? Eu também lembro disso, não. Tá, então vai ser mais mas, isso aqui, né? Eu tô pegando os slides dele, que eu acompanhava as aulas pelos slides dele, aí eu tenho anotado, peraí. Vê aí. A parte de obstrução capaz que ele vai dar mais pra vocês. Essa parte de obstrução é bem tranquila. É bem facinho. São essas alterações que tem aqui. Ele deve cobrar muito de vocês anatomia, então, viu? Tipo, provavelmente ele vai... Eu acho que vai, porque ele deu uma aula praticamente só de anatomia. Então, Eu vi aqui nos slides dele, ele colocou umas coisinhas de cirrose e de nódulo de câncer,
Mas ele não falou muito, sabe? Ele só passou os slides e falou, tipo, ah, é isso. Mas eu não lembro, foi uma das primeiras aulas também. Entendi. Se vocês quiserem, depois eu posso falar. Vou pegar a parte que vocês mais querem aqui, então. Que eu acho que essa parte de obstrução, né? Obstrução. Vocês têm que lembrar que o primeiro exame que a gente pode pedir para obstrução é o raio-x, que é até difícil da gente pedir para outras coisas. Normalmente no abdômen, no geral, assim, o primeiro exame a ser pedido, né, dentro daqueles critérios de radiologia lá que entram, é a ultrassom. Mas dentro de obstrução, se você está suspeitando, você vai pedir um raio-x, que pelo raio-x vocês vão conseguir ver, vão conseguir olhar as alterações. Aí vocês vão conseguir principalmente ver pneumoperitônio, as alterações intestinais e os cálculos, né, né, você consegue ver no raio-x. E a primeira coisa que a gente consegue ver quando a gente tem alguma obstrução do delgado, sempre lembrem daquelas válvulas coniventes. O que são as válvulas coniventes? São umas linhazinhas que tem na mucosa, que elas vão até a outra parede, diferentemente das austrações do intestino delgado. Por exemplo, as austrações do intestino delgado, elas só vão até a metade, elas não comunicam. Então é assim que você diferencia o intestino delgado do grosso. Por exemplo, isso aqui são as válvulas coniventes, ó. São linhazinhas que vão de um lado para o outro. Deixa eu ver se tem outra imagem que vai mostrar melhor. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar no Google aqui. Então lembrem das válvulas coniventes, que é de intestino delgado, e austrações, que são do intestino grosso. Isso aqui é basicamente numa imagem mais, né, real, vamos dizer assim. Aqui a gente consegue ver as válvulas coniventes. Tá vendo essas linhas que vão de uma parede até a outra? Isso são as válvulas coniventes. Nessa imagem aqui, vocês estão conseguindo ver essas linhas mais branquinhas? Tá no intestino delgado. Você consegue ver isso na imagem. Aqui, deixa eu ver se tem aqui uma imagem boa. Não tem, velho. Eu gosto. É, que essa imagem que tá melhor, assim, para poder mostrar, que seriam essas linhas aqui, ó. Essas linhas branquinhas aqui. São as válvulas coniventes. Isso aqui é o intestino delgado. Que aí eles vão formar aquele sinal do empilhamento de moeda, né? E por que a gente consegue ver isso aqui? É porque a gente está vendo o nível hidroaéreo. Por isso que está obstruído. Ou seja, aqui tem conteúdo que não está passando. Aí formou esse, né? Esse gás aqui. E por que a gente está conseguindo ver esses gases aqui? Porque como a gente está esse paciente está em ortostatismo, ou seja, ele está em pé. Porque a gente consegue ver a bolha gástrica aqui, bem bonitinha, porque o ar, quando a gente está em pé, ele sobe, né? Ele vai para cima. Então, está bem aqui no topo do estômago. Então, a gente está vendo aqui a bolha gástrica. E aqui é o gás do intestino mesmo. E aqui o nível hidroaéreo. Então, a parte do intestino aqui, ó, tem conteúdo que está obstruído. Só que, como é que a gente diferencia se tem um ilho paralítico ou não? O que é o ilho paralítico? O ilho parou de movimentar mesmo, sofreu como se fosse uma morte, enfim, parou de funcionar. Ele está movimentando, pelo menos, ele está tentando desobstruir, está tendo um movimento peristáltico, entendeu? Como é que a gente sabe disso? Porque tem níveis hidroaéreos diferentes do mesmo segmento de cólon. Por exemplo, esse aqui está mais alto do que esse aqui está mais baixo do que esse aqui está mais baixo do que esse aqui. Entendeu? Então, se eles estivessem da mesma altura, aí você poderia dizer que é ilho paralítico, porque não tem movimentação. Então, lembrem disso. Se tem níveis hidroaéreos diferentes, o ilho não está paralítico. Se tiverem níveis hidroaéreos iguais, ilho paralítico. Então, isso para intestino delgado. E lembrem das válvulas coniventes, que é o que vai diferenciar do intestino grosso. Que mais? Etiologia disso, ele não deve perguntar. Mas são etiologias de obstrução mesmo, sabe? Sei lá, parada de peristaltismo, das etiologias. Principalmente ilho paralítico, eu acho que é, né? Isso eu lembro de emergência, mas isso ele não vai perguntar, não. Ele vai perguntar isso, se ele pode perguntar, você quer intestino grosso ou intestino delgado? Mais essa parte aqui. Tem o ilho tá paralítico ou não tá paralítico?
Ele falou só de obstrução na criança. Ele falou que tem uma coisa que é muito comum. Ixi, eu não lembro, não. Deixa eu ver se eu notei, peraí. Ai, mas eu acho que ele também nem vai pedir isso, não. Não, eu não sei, eu acho que ele deve perguntar isso. Por exemplo, esse aqui é o sinal do quê? Empilhamento de moeda, por exemplo. O sinal dos empilhamentos de moeda, os níveis hidroaéreos estão diferentes, então ele não está paralítico. Então ele pode colocar umas afirmações assim, por exemplo, dessa imagem e falar, isso aqui, e esta imagem é sugestiva de intestino delgado, por exemplo. Aí você coloca lá, verdadeiro. Esta imagem é característica de austrações, aí você marca falso, porque esse aqui é intestino delgado, são as válvulas coniventes. Os níveis, você pode falar, o William é paralítico. O ilho está paralítico, está errado, porque aqui a gente tem níveis hidroaéreos diferentes. Ilho paralítico, níveis hidroaéreos iguais. Então acho que vai ser nessa pegada. E aí, partindo para essa parte um pouco mais de intestino grosso, né, lembrar sempre dessas austrações. Que seriam, né, essa parte do intestino que não se comunica. Aqui não está dando para ver. Mas deixa eu ver outra imagem aqui que dê para olhar o intestino grosso no raio-x. Caraca, essa imagem tá uma bosta. Não dá pra ver nada, velho. Aqui, ó, nessa imagem dá pra ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Lembra daquelas linhas que eu falei? Essa aqui, ó, não, essas aqui elas têm linhas que não se comunicam com a outra parede intestinal. Então essas são as austrações. No intestino delgado, todas se comunicam. Aqui vocês vão ver algumas que não se comunicam. Ó. Tem uma linhazinha que só vai até a metade. Outra linha aqui em cima que só vai até a metade. Principalmente nessa parte aqui que eu tô dando um zoom. Vocês estão conseguindo ver? Aham, esse é o sigmoide? Deixa eu ver. Não, o sigmoide é mais embaixo. Isso aqui provavelmente é alguma obstrução de transverso. Isso aqui eu acho que é transverso. O sigmoide ele tá mais embaixo aqui, ó. Fica mais embaixo. É porque quando tem obstrução, ele meio que muda a conformação, mas pela altura, assim, como tem essa parte um pouco mais transversa, eu creio que isso aqui é transverso ou descendente. O sigmoide ele tá mais embaixo. Essa hérnia aqui, eu acho que ele não vai cobrar. Parte de hérnia que é bem difícil, né? Aí você tem que lembrar só dos volvos. Volvo é o mais fácil. Que é tipo assim, obstrução intestinal e sinal do grão de café. Isso aqui, ó. Que parece um grão de café mesmo. Aqui. Isso é o sinal do grão de café. Provavelmente ele deve dar uma imagem dessa, que é bem tranquilo mesmo. Vocês vão olhar assim de longe, vão bater o olho e vai falar, o que é isso? Volvo. Ó. E o sinal da maçã mordida é o quê? É de câncer de intestino. Que é aqui, ó. Acho que tá um pouco mais embaixo. Que aí vocês vão fazer um raio-x, vai contrastar pelo reto. Aí fez o contraste e aí vocês vão ver uma parte obstruída, tipo estenosada assim, é o sinal da massa mordida. Quer ver? Aquele aqui, ó. Esse é sinal de câncer. De sigmoide. Realmente parece uma massa mordida. Adenocarcinoma de cólon aqui, ó. Mas cadê a maçã mordida que eu não tô vendo? Aqui, ó. Seria isso aqui, ó. É como se fosse uma. Não é uma maçã. É como se fosse uma. Pega uma maçã e morde em volta dela todinha. E fica só que, tipo assim, ó. Ah, tá. Uma maçã comida, né? Toda. Vamos ver aqui se tem uma maçã comida no Google pra ver. Aqui, ó. Seria tipo isso aqui. Conseguiu ver? Tá, aí pode ser qualquer parte do intestino? Principalmente adenocarcinoma de sigmoide, mas só que pode ser em qualquer parte. Normalmente é de cólon. Não pode ser não pode ser de delgado, normalmente é de cólon. Agora eu não lembro se pode ser no cólon todo, mas acho que pode, mas é mais comum no sigmoide, se eu não me engano. Mas eu posso estar errado, mas no cólon inteiro. E aí tem que sempre lembrar de fazer o estadiamento com TC, que é o que fala aqui embaixo. Para quê? Porque vocês lembram que essa parte do intestino tem a veia mesentérica superior e inferior que vai drenar para o fígado. Então sempre fazer estadiamento e sempre ficar de olho no fígado. A principal causa de câncer no fígado é metástase.
E aí, normalmente, quando tem um câncer de estômago, o primeiro lugar para dar metástase é no fígado, porque às vezes vão drenar para o fígado. Então, se cai, por exemplo, uma célula ali cancerígena na corrente sanguínea, o primeiro lugar que vão ser levadas essas células vai ser para o fígado. Então, se elas se alojarem lá, vai ter câncer no fígado. Então, a metástase, em primeiro lugar, de adenocarcinoma de cólon é no fígado. Então, por isso que faz o estadiamento com a TC, né? Para ver se não tem nenhum linfonodo ali que está acometido, né? Mas, basicamente, dessa parte de obstrução, lembrar sempre das austrações que estão no intestino grosso, né? Que é sinal de obstrução do intestino grosso, e as válvulas coniventes, que vocês vão ver, que é o sinal do empilhamento das moedas, que é do intestino delgado. Então aí eu acho que ele vai perguntar dessa forma, essa obstrução no intestino grosso ou no intestino delgado? Aí vocês vão ver pelas válvulas e pelas austrações. Aí essa questão dos níveis hidroaéreos, aí vai dar uma imagem dessa aqui, com certeza, e vai falar que sinal é esse, sinal do grão de café. E o sugestivo de quê? Volvo. Então é bem assim. De obstrução, assim, eu acho que é mais isso. Ele cobrou mais alguma outra coisa de vocês, além disso? Eu acho que não, acho que foi isso mesmo. Pois é, o câncer de cólon pode ser algo obstrutivo, né? Então, por exemplo, câncer. Isso aqui, o câncer pode fazer uma estenose ali e obstruir. Por exemplo, doença de Crohn. Foi o que eu falei para vocês. Normalmente é inflamatório, tem uma estenose aqui, pode obstruir. Então, deem pelo menos uma passada por cima assim do olho, nessas outras alterações, né? Pra não deixar, vai que cai alguma questão dessa. Né? Ele falou também de necrose de intestino, isquemia de intestino. Isquemia mesentérica. Mesentérica, Isso, isquemia mesentérica é porque a gente vai ter ou uma obstrução da mesentérica superior da artéria ou da mesentérica inferior, e aí alguma parte do intestino vai entrar em sofrimento. Normalmente é mais causado em idoso, que já tem mais chance de trombo, a artéria ali, a aorta já vai estar mais, né, com... Como é que é o nome daquele negócio de gordura? Esqueci o nome agora. Placas ateromatosas. Isso, placas ateromatosas. Então é isso aí que vai, normalmente, aí obstrui, vai morrer ali o intestino e assim, na vida real, basicamente, quase todo mundo morre. Então, normalmente na isquemia mesentérica vocês vão conseguir achar aqui, ó, níveis hidroaéreos, porque vai ter vai gerar um ilho paralítico, ou seja, o ilho vai morrer, porque ele não tem nutrição, não tá chegando sangue ali, então basicamente ele não vai isquemiar mesmo, e ele vai parar de funcionar, então você vai ter níveis hidroaéreos, por exemplo aqui, ó, conseguiram ver? Aqui tá mostrando bem esse nível hidroaéreo aqui. Aqui também. Então, se a gente vê nível hidroaéreo, é ruim? Depende. Aí depende da clínica, vai depender do achado, se você vai conseguir ver em raio-x, se você não vai conseguir ver em raio-x, porque ele paralítico às vezes não causa obstrução, entendeu? Por exemplo, isquemia mesentérica não é obstrutivo. Então você às vezes não vai ter esses sinais aqui. Aqui é de obstrução. Isquemia mesentérica às vezes não tem obstrução. Às vezes só tá morrendo. Mas se você vê, às vezes, um ilho paralítico num paciente que não tá obstrutivo, mais velho, cheio de placa, que você tá vendo uma placa na mesentérica superior, aí, pô, você sugere isso aí, isquemia mesentérica, e é ruim. Níveis hidroaéreos diferentes aqui na parte de obstrução, quando eles estão em níveis iguais, aí é pior do que você encontrar em níveis, por exemplo, aqui. Eles estão em níveis diferentes na obstrução do delgado. É melhor, porque o ilho não está paralítico. Ou seja, ele pelo menos está funcionando. Aí, se fosse em níveis hidroaéreos, por exemplo, em mesma altura, por exemplo, aqui, isso lembra de olhar sempre no mesmo segmento do colo. Se fossem iguais, seria ilho paralítico, aí seria ruim. Porque, por exemplo, por que o ilho não está funcionando? É por causa da obstrução? É porque ele está isquemiando, está morrendo? Ou por quê? Ou é só mesmo porque entrou num nível hidroaéreo igual, só que assim, normalmente é porque ele parou. Por que ele parou? Entendeu? Aí, normalmente é isquemia, ou enfim, é uma causa um pouco pior. A isquemia mesentérica basicamente é isso, lembrar desses níveis hidroaéreos, né?
Vocês podem ver pneumatose intestinal, vocês vão ver se, porque o ilho não está funcionando, ou seja, ele está paralítico, vocês vão começar a ver essa presença de gás aqui dentro do cólon, dentro do intestino, né? Ou seja, a mucosa vai morrer e a primeira camada que vai sofrer é a mucosa, porque ela é mais irrigada. Então o gás ele vai sair direto daqui e vai entrar na submucosa. Então vocês vão ver, tipo, essa presença de gás aqui, entendeu? Na camada mucosa. Aí foi o que eu falei para vocês. Ele pode perguntar, morte no cólon direito, por exemplo, ou intestino mesmo delgado. Lembrar que a artéria mesentérica superior, que está nessa parte direita. Então, intestino, cólon ascendente, lembrar de artéria mesentérica superior. Então, provavelmente é ela que está sendo isquemiada. Parte mais ali de sigmoide, transverso, descendente, lembrar, né, da artéria mesentérica inferior. E aqui foi o que eu falei para vocês. Aqui, ó. Tá vendo a aorta? A gente tá aqui na aorta. E aí tá fase arterial de contraste. Por que eu sei que tá na fase arterial? Porque a aorta tá contrastada. Ai, o que eu fiz? Fechei. Então aqui a aorta ela tá toda contrastada. Ó. E por que a artéria mesentérica aqui não tá? A mesentérica superior não tá contrastada. Era pra ela estar, porque se eu tô na fase arterial... Ela tá isquemiada? Não, ela tá obstruída. Quem tá isquemiando é o colo, entendeu? Então, por exemplo, aqui provavelmente tem uma placa de ateroma, ou uma calcificação, alguma coisa que obstruiu a artéria e não tá chegando sangue no colo. Entendeu? Mas aí como que você vê que o cólon tá isquemiado? Porque ele tá mais escuro? Ou porque tá com nível hidraéreo? Por causa do nível hidraéreo, aí você vai ver... Esses são sinais sugestivos, que é do ilho paralítico. Quando não chega sangue, ele morre. Então ele para de ter peristaltismo. Aí gera ilho paralítico. E quais são os sinais de ilho paralítico? Esse nível hidraéreo aqui. Entendeu? Aqui tem esse nívelzinho hidroaéreo. Aí essa pneumatose intestinal também aqui é um dos sinais, que basicamente foi aquilo que eu falei da mucosa, né? Que a primeira que morre vai ser a primeira camada que morre vai ser a mucosa. Então você vai ver como se fosse ela bem frágil e o gás que tem ali dentro vai passar para a mucosa. Que é aqui, ó. Isso aqui é gás dentro da mucosa. O gás era para estar, sei lá, dentro do lúmen, por exemplo. Que aqui vocês estão vendo, lúmen, a parede, então é como se tivesse morto aqui, contraiu, fechou, aí a submucosa machucou, por exemplo, lesionou, e entrou gás para ela. Mas ele deve dar a clínica para vocês, né? Lembre, paciente, melhor. Paciente mais idoso, enfim, que já tem dislipidemia, já pode ter essas placas ateromatosas, né? Então a principal causa seria essa mesmo, uma obstrução ali da mesentérica. E aí morre. E infelizmente a maioria dos pacientes na vida real morre, porque é um diagnóstico que tem que ser dado muito rápido, é difícil de dar, raramente dão na prática, e o paciente morre. Que mais? Que mais que vocês têm mais dúvidas assim? Essa parte mesmo depois... Essa parte é bem tranquila. Lembrem só desses pontos mais específicos aqui que eu falei para vocês. Esse aqui é o mais ridículo, é o do grão de café. Vocês querem que vesícula biliar ou ultrassom? O que mais vocês têm dúvida? Eu acho que hoje já chega, acho que todo Cansou? mundo... Mas amanhã você vai dar de novo? Eu acho que eu consigo, é só porque eu tenho osso na quarta, só não vou conseguir muito tempo. Igual hoje, por exemplo. E aí eu tenho prova de pisco também, aí eu vou ter que dar uma estudada amanhã também. Mas eu consigo. Tá, se você puder, amanhã a gente marca um horário, todo mundo. E aí Tá, eu vou conseguir de noite, porque eu tenho simulação o meu dia inteiro. Tá Tá? bom, Juliana. Tá bom. Tentem baixar esse aplicativo depois do IMAS, estudem bem essa parte anatômica, tá? Porque é isso aí, eu acho que vai fazer mais diferença.
Essa parte anatômica que é o que eu acho que ele pode cobrar mais de vocês, porque ele passou muito por cima nessas outras coisas. Então Passou mesmo. acho que ele deve cobrar bem anatomia. E eu gosto muito daquele comparativo. Ele cobra tratamento também? Olha, Conduta? não me lembro não. Acho que não, conduta não. Porque não tem conduta nos slides dele, né? É porque ele falou todos os problemas ele falava conduta, eu não sei. Sério, pra gente eu não lembro dele falar, não. Eu acho que só de. Que eu lembro assim, só de coledocolitise, que é tirar o cálculo, enfim. Pancreatite é hidratar o paciente, dar anti-inflamatório. Tem. Eu não lembro disso dele dar, não. Acho que ele não deve cobrar, não. Ele cobrou na primeira prova de vocês algum tipo de conduta? Ai, não lembro. Acho que ele não deve cobrar isso, não. E outro ponto. Pode falar. Não, mas na outra prova ele cobrou só porque era derrame pleural, essas coisas. Aí eu acho que não, cobrou beleza. um pouquinho. Aqui eu acho que ele vai pedir isso aí pra vocês. Ele vai dar a imagem, eu acho que ele vai pedir muita anatomia pra vocês, tipo, anatomia da TC. Então, tipo assim, estudem onde fica o baço, estudem onde fica a aorta, vesícula biliar, o esôfago, cárdia. Enfim, todas essas estruturas que vocês conseguem analisar pela TC. Então, fiquem craques nisso, principalmente as estruturas dos vasos, né? Principalmente da aorta. Na aorta é certeza, assim, eu tenho acho que 99, para não dizer 100, que ele vai cobrar. Ele deve, principalmente tronco celíaco, eu acho que ele deve cobrar. Tronco celíaco e mesentérica superior. Mas, enfim. E outra coisa que eu vou falar para vocês, essa parte aqui, ó, de imagem obstetrícia, é bem decoreba. Isso aqui é, tipo assim, vocês vão ter, é bem teórico. Aqui ele não vai dar quase nada para vocês. Acho que ele não vai dar, por exemplo, imagem para vocês analisarem. Isso aqui eu lembro na nossa prova que ele deu, é teórico. Por exemplo, quais são os exames que a gente pede primeiro, segundo, terceiro trimestre. Entendeu? As indicações aí do primeiro trimestre para fazer ultrassom, entendeu? Então, tipo assim, é uma parte bem teórica mesmo, é bem de decoreba. E aí sempre, e quando vocês forem estudar isso aqui, decorem principalmente essa parte aqui, ó, de translucência nucal, que eu acho que ele pode cobrar alguma questão disso. Essa parte de primeiro trimestre é a mais importante, onde vocês vão, acho que ter que decorar mais. Isso aqui, certeza, que ele vai cobrar, que aí vocês vão ter que decorar a translucência, que as alterações lá de trissomia, cardiopatia, infecções, que é sugestivo disso, né? Mas basicamente é isso, essa parte aqui é bem decoreba. Tipo assim, não vai ter muito essa parte de imagem em si, não, é mais teórico. E anatomia, principalmente até da vesícula biliar, viu? Lembrem da anatomia do fígado, anatomia da vesícula, anatomia do pâncreas, de todas essas coisas que ele deu para vocês. Que essa parte do segundo bimestre é bem anatômica. Tá bom, obrigada. Tá? Então um beijo para vocês. Amanhã, então, eu vou ver um horáriozinho mais tarde para tentar ficar, mas eu não vou conseguir ficar muito tempo. Beleza? Tá bom, obrigada. Beijo pra vocês, tchau.